Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Uma segunda parte do vídeo da EBD. Estamos no terceiro trimestre de 2025. O tema desse trimestre é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 5, que fala uma igreja cheia de amor. Então, no vídeo parte 1, nós fizemos a leitura do texto áureo, da verdade prática, da leitura diária, desde segunda até sábado. Fizemos a leitura da leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 4, 32 a 37. Fizemos a leitura de todo o capítulo 4 de Atos. Então, estamos numa sequência, né? Estamos vendo numa sequência. O Atos capítulo 1 foi lido todo, o Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3 e agora Atos capítulo 4. Então, na sequência, estamos lendo todo o livro de Atos. Então, esse trimestre, a proposta é o quê? É você meditar no livro de Atos e ter plenos conhecimentos para dar sequência ao estudo da Bíblia a partir do Novo Testamento. Então, no trimestre passado, nós aprendemos sobre o Evangelho de João. E aí ficou como lição de casa aí os irmãos leu o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Mas o comentarista da revista da IBD desenvolveram essa metodologia aí, escolheu o Evangelho de João para darmos sequência na Bíblia Novo Testamento. E aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre a lição 5. Vamos falar um pouquinho da introdução e do tópico 1. Vamos fazer a leitura. Introdução. Introdução está aqui. Vamos lá. Introdução. Nessa lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e buscar o caminho para as suas carências sejam atendidas, para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente no coração daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Fim da leitura da introdução. E agora vamos fazer a leitura do item 1. O item 1 que vai dizer o amor manifestado na comunhão cristã. Subitem 1, o crescimento da igreja cristã. Vamos à leitura. O crescimento da igreja cristã. Nesse ponto, a sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja, que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como a igreja grande, uma igreja pequena também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma igreja pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Subitem 2, os desafios do crescimento. Subitem 2, os desafios dos crescimentos. Vamos à leitura. Assim, vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela multiplicava, Atos 6, 7. E com isso, os desafios também eram maiores. Como a igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido. Ela manteria a unidade em meio à complexidade. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Vamos ler Romanos 5:5, irmãos?
o que diz o Romanos 5,5? Alguma coisa relacionada ao amor, né? Romanos 5,5. Agora fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele. Temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, dando sequência aos Colossenses. O apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Vamos ler Colossenses 3,14. Filipenses, Colossenses 3,14. 3,14 que diz: acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um corpo, e sejam agradecidos. Então lemos Colossenses capítulo 3, versículo 14. Colossenses 3,14. Agora, dando sequência, somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. E o subitem 3 vai falar a vida interior. A vida interior. Vamos ler um pouquinho sobre a vida interior. A expressão era um coração e a alma, Atos 4,32. Vamos ler Atos 4,32. Atos 4,32. Todos os que creram, pensaram e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente sua, mas todos partiam uns com os outros tudo o que tinha. Dando sequência, Atos 4,32 mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Atos 1:8. Vamos voltar um pouquinho aqui a Bíblia para Atos 1:8. 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Para a tarefa do evangelismo, Atos 4, 31 e 33. Atos 4. Atos 4, 31. Quando terminarem de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Ele pede a leitura do 33 também. Com o grande poder dos apóstolos, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Ele pede também para abrir Atos 8. Vamos para Atos 8. Pede para ler o 6. Atos 8, 6. Aqui. As multidões ouviram com atenção o que ele dizia. Todos os escutavam e viam os milagres que ele fazia. 6 e o 7. Os espíritos maus gritando, saindo de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. Mantendo os crentes unidos internamente. Pequeno resumo, sinopse 1. A união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalecem a igreja e sua missão. Quando a igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o seu lugar. Quando a igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou conta do lugar. Agora vamos ler o tópico 2, o amor
como manifestação da graça, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons espirituais é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder. Atos 4:33. Atos 4:33, está aqui, fizemos a leitura agora há pouco, né? Vamos ler mais um pouquinho, 4:33, que diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Então, lemos 4:33, localizando aqui. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que ele é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestaram com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Mateus 6,15, Mateus 18,35. Qualquer ensino contrário a isso é falso. A graça como amor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada nesse contexto. Em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos estavam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre eles. Isso significa que a graça de Deus estava manifestando nos apóstolos com toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou o motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para os seus próximos e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vamos abrir a Bíblia, irmão, em 1 Tessalonicenses 4:9. 1 Tessalonicenses, 4 nomes. 4 noves. 1 Tessalonicenses 4:9, que diz: não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Dando sequência, vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15:10. Vamos abrir agora a Bíblia em 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. E dando sequência, somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. E resumo 2, a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. E agora vamos à leitura do tópico 3, o tópico 3 que diz a manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca, o subitem 1, a busca, vamos ler agora o subitem 1, a busca pela equidade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua equidade como disposição de reconhecer igualdade e direito de cada um. Assim,
Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca a forma de ajustar o equilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pessoas pobres também, estes geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Atos 4:34. Atos, Atos 4. Atos 4:34. A minha comida, disse Jesus. Não, que é João, é Atos. João, Atos 4:34. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro. Dando sequência, sendo solidário com a situação dos menos favorecidos. Subitem 2, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a Igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. Atos 12:12. Vamos à leitura do livro de Atos 12:12. Rapidamente, irmãos, sem perca de tempo, Atos 12:12. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Dando sequência, a prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou outra. Subitem 3. Um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam nos pés dos apóstolos. Atos 4:34. Vou voltar um pouquinho aqui, irmãos, em Atos 4:34. Atos 4:34. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. O amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade. E leitura do resumo 3, né? O amor se expressa na prática da solidariedade, onde cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. E, por fim, chegamos à conclusão da lição. Vamos à leitura. Conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se autotitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no entendimento
da necessidade do próximo. Então, irmãos, os irmãos vão observar que essa lição de número 5, a lição do número 5, desde o tema dela, uma igreja cheia de amor, desde o tema até cada indicação bíblica, cada fundamentação bíblica vai estar falando de amor. Então, os irmãos precisam ter em mente o que é esse amor. Os irmãos precisam saber definir com naturalidade, de forma bem tranquila, o que é esse amor. O que é a graça. Então, fica como lição de casa aí para os irmãos pesquisarem aí no Google aí esse amor bíblico que é falado, essa divisão. Por que as pessoas vendiam o que tinham, entregavam para os apóstolos e ali era dividido de acordo com a necessidade de cada um. Falou também sobre equidade. O que vem a ser essa equidade? Entendeu? Pesquise, fundamente aí, amor, equidade, graça. Entendeu? Vamos nos aprofundar nisso daí para uma lição, né? Para no domingo lá os irmãos estarem cheios, do vaso do irmão estar cheio do conhecimento aí da lição 5, e independente de quem seja o professor, um pouquinho que o professor falar, o irmão já vai estar transbordando, mas houve a necessidade do irmão buscar um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça, na quarta, na quinta, até sábado, e aí no domingo o irmão já chega cheio da lição e é transbordado, porque a própria palavra diz, né, na sua casa você estudou sozinho, estava ali, estava em comunhão, estava alimentando sua alma, estava criando mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, estava tendo mais força para renunciar o pecado, mas aqui junto, na EBD, todos juntos, a palavra diz, 2 ou 3 reunidos, o Espírito Santo vai estar presente lá, já está nos esperando lá. 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Espírito Santo de Deus vai estar presente lá e vai ser uma bênção essa aula 5 aí, uma igreja cheia de amor. Glória a Deus, agradeço a todos aí que estão acompanhando o nosso grupo de EBD no celular, onde foi disseminado um pouquinho lá de texto bíblico, fundamentação bíblica, um pouquinho de trechos da lição, porque há dificuldade de levarmos uma Bíblia no nosso dia a dia, a dificuldade de levar a revista no nosso dia a dia, mas o celular somos obrigados a levar. Ali está aplicativo de banco, tá grupos de trabalho, grupos de estudo, e por que não mais um grupo aí, um grupo para aprender um pouquinho da palavra de Deus, para no seu dia a dia, durante o seu dia, você já se fortalecer pela manhã e está ali, ó, tem uma brechinha ali, uma brechinha do almoço, um uso do banheiro lá, seu celular está na mão, você dá uma olhadinha, entendeu? Essa é a ideia, você não chegar vazio na EBD, você chegar sabendo do tema, sabendo do textuário, sabendo da verdade prática, sabendo o que foi a leitura diária, sabendo onde vai ser a leitura bíblica em classe, como que vai ser, que capítulo da Bíblia estamos estudando, qual que é o tema da lição, que trimestre da lição. Então, tudo é postado durante o decorrer da semana. Amém, irmãos? Agradeço aí a presença de todos e para finalizar aí com chave de ouro aí, vamos ver um pouquinho revisão do conteúdo. O que o comentarista da revista traz sobre revisão do conteúdo? A primeira pergunta, como o evangelista Lucas se refere à igreja? Então, o evangelista Lucas se refere à igreja de que forma? Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. A multidão dos que criam é como Lucas se refere à igreja. Então, as perguntas de número 2, o que a expressão era um coração e a alma mostra? O que a expressão era um coração e a alma? O que essa expressão mostra? Resposta, a expressão um coração e alma mostra uma igreja em sua essência, revelando sua união interna. Revelando sua união interna. Então, união interna, né? Então, questão de número 3. De acordo com a lição, qual é o melhor ambiente para manifestações dos dons do Espírito? Qual é o melhor ambiente para a manifestação dos dons espirituais? Manifestação dos dons do Espírito. Vamos lá? De acordo com a lição, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Uma igreja onde o amor de Deus está presente. E agora, o número 4, a questão de número 4, o que a equidade busca fazer? Olha aí, irmão, já vai vir uma resposta aí, né? O irmão tinha que pesquisar uma pesquisa sobre o que era a graça,
o que era esse amor, o que era essa graça na Bíblia, o que é esse amor na Bíblia e o que era equidade, né? Olha a resposta aqui, ó, de equidade. A equidade busca ajustar o desequilíbrio entre as pessoas, reconhecendo igualmente o direito de cada um, diferente da igualdade. Então sabemos que a equidade é diferente da igualdade. Igualdade divide tudo por igual. Equidade, olha lá, a equidade busca ajustar o desequilíbrio entre as pessoas, reconhecendo igualmente o direito de cada um. Tranquilo. Questão de número 5. O que o texto bíblico deixa claro em relação aos crentes em Atos 4? O que o texto bíblico deixa claro em relação aos crentes em Atos 4? Resposta: o texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Amém, irmãos? Então, finalizo hoje a EBD da semana no celular. Que esses conhecimentos disseminados aqui, que venham fortalecer os irmãos, que os irmãos se dediquem no aprendizado da palavra, que os irmãos meditem na palavra, porque a Bíblia, a nossa Bíblia Sagrada, ela fechada numa estante, fechada em cima do sofá, em cima da cama, ela não tem poder nenhum. Ela é um livro qualquer. Mas quando ela é aberta e o irmão começa a meditar nela, a sua alma é alimentada. Você começa a ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Ela é a palavra de Deus sendo revelada a cada dia para você. Só que você tem que buscar. Você tem que vencer o cansaço, vencer todas as dores, os sofrimentos, os compromissos e meditar na palavra. Se edifique na palavra. Esse oceano inteiro aí que o mundo nos oferece, você pega lá nas palmas das suas mãos e a água vai tudo embora. Mas se você meditar nas coisas dos reinos do céu, se alimentar da palavra de Deus e focar nos reinos do céu, você vai conseguir ter a sua vida eterna, você vai ter o seu lugarzinho lá no céu e esse oceano inteiro aí, ó, o reino dos céus vai te dar. Tá bom, irmão? Essas águas aí, mais de 70% do nosso planeta aí aproximadamente é composto por água. Entendeu? Essa imensidão aí, ó. Mas você tem tudo aqui na terra, aqui, mas você não consegue levar. Tudo vai ficar aqui. A água vai escorrer entre as suas mãos e tudo vai ficar aqui. Mas se você se dedicar, se alimentar a vida nos reinos dos céus, você vai conquistar a sua morada lá. É uma conquista, irmão. Ela não vem de graça. É necessário que você se prise. É necessário que você, cansado, vai para a igreja. Você, cansado, vai para a IBD. Cansado, vai para o culto de doutrina. Amém, irmãos? Você podendo ir, você não está sendo impedido por um trabalho. Você não está sendo impedido por um estudo. Você está livre na sua casa. Então, há necessidade de fazer esse sacrifício e estar presente na casa de Deus. Presente na igreja. Vamos finalizar com a oração. Ô Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, estou aqui, Senhor, meditando em cima da Tua palavra, Senhor, aprendendo um pouquinho mais. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, meu Pai, venha limpar meus pecados, minhas transgressões, minhas iniquidades, venha perdoar, meu Pai. Venha me fortalecer, meu Pai, que eu venha meditar a cada dia, ó Pai querido, nas Tuas Escrituras Sagradas, que eu venha alimentar a minha alma, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que eu venha ter mais intimidade com o Teu Santo Espírito, meu Pai. Que eu venha me afastar desses pecados mundanos, das coisas mundanas, meu Pai. Que eu venha me dedicar mais nas coisas espirituais, que eu venha deixar de alimentar mais a minha carne e alimentar mais o meu espírito, meu Pai. Que o meu espírito venha fortalecido, que a minha alma venha estar fortalecido para eu conseguir resistir ao pecado, resistir às tentações mundanas, resistir às drogas, resistir ao álcool, resistir à prostituição, resistir ao conforto do meu lar, resistir a tudo de bom que esse mundo tem a nos oferecer, porém é de forma tão passageiras, que eu venha estar mais ligado ao trono da glória, que eu venha me calar mais, meu Deus, e ouvir mais, meu Pai, que eu venha estar em constante comunhão contigo, meu Deus Todo-Poderoso. Oh, Pai querido, Pai celestial, nesta manhã eu lhe apresento, Senhor, a vida da minha esposa, Senhor, a vida do meu filho, João Vitor, Senhor, a vida do meu filho, Luiz Felipe. Estenda suas mãos sobre eles, guardando, protegendo de todo mal, edifica na tua palavra, meu Pai, fortalece, Senhor, esteja com eles em todos os momentos, em todas as dificuldades. Espírito Santo de Deus Consolador, vai edificando. Pai querido, Pai celestial, eu lhe apresento nesta manhã a vida do meu pai, a vida da minha mãe, a vida dos meus 7 irmãos, Senhor. Meu Pai,
Zé Marçal, minha mãe Palmira de Faria Marçal, meus 7 irmãos, minha irmã Márcia, minha irmã Rosana, minha irmã Simone, minha irmã Débora, meu irmão Marcos, meu irmão Paulo e minha irmã Carol. Estende as suas mãos sobre eles, ó Deus Todo-Poderoso, guardando, livrando e protegendo de todo mal. Espírito Santo de Deus, vai ao encontro deles, vai, Senhor. Espírito Todo-Poderoso, operando ali, Senhor, incomodando, trazendo para dentro da tua casa, Senhor, enquanto há tempo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, trabalha na vida de cada uma dessas pessoas, dos filhos deles, Senhor, Deus Todo-Poderoso, meus sobrinhos e sobrinhas, meu Pai, estenda suas mãos sobre eles, guardando e livrando de todo mal. Apresente, Senhor, a família da minha esposa, todos os irmãos delas, as irmãs, meu Pai, os sobrinhos dela, meu Pai, estenda suas mãos sobre eles, as tias delas, estende suas mãos sobre eles, guardando, livrando e protegendo todo mal, edificando eles na presença de Deus, meu Pai. Oh, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu que peço nesta manhã, meu Pai, Pai querido, Pai celestial, Senhor, eu lhe peço, Senhor, que tu abençoe a vida do pastor presidente, do pastor Zezito, meu Pai, da pastora Anitta, esposa dele, dos filhos deles, meu Pai. Estende suas mãos sobre eles, guardando e livrando de todo mal, Senhor, assim como aprendendo, Senhor, aqui na palavra que falou, essa lição que falou sobre o amor de Deus, Senhor, que o amor de Deus venha a ser abundante na vida desses pastores, meu Pai, que a graça de Deus venha a ser abundante na vida desses pastores, meu Pai, oh Deus Todo-Poderoso, vai fortalecendo a vida desses varões de guerra, meu Pai, oh Deus Todo-Poderoso, abençoe, Senhor, abençoe a vida de cada pastor desta obra, meu Pai, pastor Denis, pastor Edmilson, Senhor, pastor Adailton, meu Pai, todos os pastores, de uma forma geral, desta obra, vai estendendo as suas mãos sobre eles, sobre as famílias deles, sobre os filhos, sobre as filhas, Senhor, sobre o emprego deles, meu Pai. Edifique a cada um, Senhor, vá guardando, livrando e protegendo de todo mal, Senhor. Trabalha de uma forma, Senhor, especial na vida de cada um, Senhor. Traga união na família, meu Pai. Traga união na família, que o varão venha amar mais a esposa, que a esposa venha amar mais o varão, que um venha ter comunhão, venham ter harmonia uns com os outros. Abençoa cada família desta igreja, meu Pai. Abençoa, Senhor, os presbíteros, seu presbítero Darcy, presbítero Francisco. Abençoa sua esposa, suas esposas, seus filhos, suas filhas, meu Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, edifica nessa graça, Senhor. Aumente o amor no coração deles, aumente a graça de Deus no coração deles. Espírito Santo de Deus, venha abundar no coração deles, Senhor. Tem misericórdia, Pai querido, Pai celestial. Senhor Deus, apresento cada diácono, Senhor, cada diaconisa desta casa, meu Pai. Eu lhe apresento, Deus Todo-Poderoso, Senhor, cada cooperador, Senhor. Deus Todo-Poderoso, lhe apresento cada obreiro, Senhor. Deus Todo-Poderoso, faça abundar o amor de Deus na vida dessas pessoas, faça abundar a graça de Deus na vida dessas pessoas. Estenda suas mãos sobre eles, guardando, livrando e protegendo todo o mal. Estenda suas mãos sobre as famílias deles, trazendo união, meu Pai. Eu lhe peço nesta manhã, meu Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Pai celestial, Senhor, vai derramando, Senhor, a tua unção, a tua sabedoria, vai aumentando a nossa fé, Senhor, vai nos dando força a cada dia para resistir às tentações mundanas, para resistir ao pecado que nos é apresentados em todos os momentos, Senhor. Agradeço a Deus Todo-Poderoso, Senhor, pelo culto de doutrina que foi ministrado pelo pastor Zezito, onde aprendemos um pouquinho sobre o que aconteceu no céu, sobre a rebelião que teve no